e depois nós vamos estar seguindo as direções do Espírito. Boa noite. Vocês estão bem? É o seguinte, eu nunca ministrei de tênis. Só nos jovens. Aí eu já sou pequena. E o púlpito aqui, eu estou me sentindo... Vocês estão me enxergando? Tá? Vá. Quase ninguém respondeu, já fiquei em dúvida. Ainda bem que ele é transparente. Vocês me perdoem pelas vestes sacerdotais de tênis. Mas hoje eu saí de casa de manhã, 8 horas da manhã, com esse tênis para honrar um presente que meu marido me deu, Dia das Mães. Dos filhos. Foi os filhos que deram, não foi ele. Entendeu? Para deixar bem claro. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Mais uma vez, né? Então, nós temos... É só 15 minutos mesmo, pastor? Eita. Já perdi 1 minuto falando do meu tênis. Vamos lá. Aquilo que nós vamos conversar hoje, né, antes de termos aquele período de oração abençoado que é próprio desse culto, eu quero conversar hoje sobre um assunto que tem mesmo pairado no meu coração e eu tenho vivido essas verdades. E eu sei que vai abençoar você nessa noite. Amém? E eu queria que você repetisse comigo uma frase que vai ser o título da nossa ministração hoje. Diga, fé não muda de plano. Diga de novo, fé. A unção é grande, né? Glória a Deus. Diga, fé não cai também não. Cai não. Diga, fé de novo, ele vai resolver. Diga, fé não muda de plano. E a Uédia está aqui, ela está de prova. Eu tive uma conversa dessa com a Uédia no consultório. E eu disse... Uédia, existem situações que se levantam. E quando a gente se depara com um embate, com um período de oposição, com um período de adversidades, com um período de dificuldades, nós temos 2 escolhas. Nós temos o caminho de voltar atrás e o caminho de mudar de plano, mudar de rota, mudar aquilo que a gente queria que acontecesse ou permanecer até que aconteça. Sabe, queridos, isso é fé. Sabe, nós falamos de fé, nós ministramos sobre fé, nós somos a igreja da fé, mas nós precisamos viver em fé. Nós precisamos ter uma vida de fé. E a sua fé, querido, ela é provada quando vem uma oposição e uma dificuldade. Não é assim? Nós acabamos de cantar uma canção que Ítalo cantou, guiado pelo Espírito, falando a respeito da fé. E a música fala, eu não vou retroceder. Você estava cantando isso agora mesmo. A música fala, eu não vou retroceder, pode vir o que vier. Aí eu lhe pergunto, você está vivendo essa frase na sua vida? Ou está sendo apenas uma canção? Que uma pessoa escreveu porque provavelmente ela vive a respeito disso. Porque falar sobre isso é lindo, é fácil, é poético. Mas quando vem uma adversidade, querido, é aí que a sua fé ela precisa ser provada. Que ela precisa ser vivida. Amém? Então, querido, ao longo dessa vida, nessa jornada em que sou líder, em que observo as coisas acontecendo na igreja local, quantas vezes não já vi pessoas mudando de cidade, pessoas mudando de igreja, pessoas mudando de emprego, pessoas mudando de convicção, às vezes ela vem com toda a convicção, pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando chega alguma adversidade, parece que Jesus é bipolar. Mudou de plano, aquela história já não existe mais. Aquela convicção já não existe mais. Aquela alegria já não existe mais. E sabe, querido, quando a gente toma decisões tomadas pela dificuldade, quando a gente toma decisões baseadas em necessidades, no mínimo, isso é perigoso. Eu digo no mínimo, porque na verdade é pecado.
Se eu for falar a verdade para você, isso se chama pecado. Porque o que não é fé é pecado. Digo, o que não é fé é pecado. Eu vou agora ter que fazer isso porque não tem saída. Será? Muito provavelmente é porque você nem começou a crer. Porque se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E a Bíblia, querido, ela não mente. A Bíblia, ela não mente. Se funciona para uma pessoa, ela funciona também para você. A palavra de Deus fala, queridos, que João Vitor também acabou de ler. Nós temos um Espírito. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, não é pela necessidade. Os filhos de Deus não são guiados pela falta de dinheiro, não são guiados pela doença, não são guiados pelo que vê, não são guiados pelo que sente, eles são guiados por dentro, eles são guiados pelas convicções. Se Deus me disse vai acontecer, eu não vou sair desse lugar até que aconteça. Diga até que. Diga isso mais uma vez com alegria, diga até que. Porque a palavra de Deus fala, queridos, que se somos duvidosos, como as ondas do mar, que vai e volta. A Bíblia fala, e esse versículo é muito forte, eu gosto de falar dele sempre, e gosto de me lembrar dele também. Para a minha vida. A Bíblia fala, não pense tal homem. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Porque é muito forte esse versículo. Não pense você, a Bíblia fala, tira o cavalinho da sua chuva, se você vai ganhar alguma coisa de Deus, se você vive para lá e para cá nas suas convicções, você não vai ter nada. E não é Deus que não quer te abençoar, não é Deus que não quer que as coisas aconteçam, é que você não está fazendo o seu papel de perseverar. Você está escolhendo o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, voltar atrás, mudar de plano, mudar de rota. É mais fácil. Mas é o que Deus tem para você? Escolha viver os seus milagres diários. Escolha viver os seus milagres diários. Escolha ter os teus testemunhos e não escutar apenas dos outros. É isso que Deus tem para nós, querido. Mas Ele precisa da nossa parte, de perseverar. Por causa do tempo, eu não vou abrir. Mas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre uma fé fingida. Diga, fé fingida. Os meninos colocaram, vou ler, né? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Sabe, o pastor João estava ministrando na escola de ministros esse final de semana e ele falou tantas coisas preciosas, querido. Meu Deus, que riqueza de aula. Mas teve um momento que ele disse, eu tenho cuidado de não virarmos uma igreja da fé, que ensina sobre fé, que fala da fé, mas que não vive de fé. É uma fé que aparenta, a criatura aparenta que tem fé. Fala de fé, sabe o que é fé, sabe o que não é fé. Mas na hora que vem as adversidades que ela tem que viver a fé, ela não sabe. Se perde e muda de plano. Essa não é a vontade de Deus para nós. Amém? Diga, a minha fé não pode ser fingida. Amém? Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele fala sobre a história de, naquele momento ainda Abrão. E eu sei que você conhece essa história, mas eu gostaria de ler com você Gênesis 15, 1. E eu vou ler alguns trechos, primeiro o versículo. E eu não sei que versão é essa, mas eu vou ler, porque aqui, tá ok? Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão.
Abrão, não tenha medo. Diga, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Preste atenção, querido, já tinha passado um tempo que Deus tinha dado a promessa a Abrão. E Abrão, ele precisava crer. Ele precisava perseverar. Mas chegou um determinado tempo que Abrão disse, espera ainda, já faz tempo e não aconteceu, então eu acho que eu vou dar um jeitinho. E diga, jeitinho não é com Deus. E ele disse, não, espera ainda, já que isso aqui parece que não vai acontecer, parece que Deus não vai cumprir sua promessa, já passou um tempo, então eu vou mudar de plano. Será que não pode ser por esse caminho? E Deus concordou, querido, com isso? Diga, meu Deus, que é o seu, né? Diga, o meu Deus não é bipolar. Diga, ele não muda de plano. Ele não desistiu da sua promessa. Vocês estão animados desse jeito? Vocês estão bastante animados na entonação da voz. Glória a Deus, vocês vão se animar até o final, eu creio. E a resposta do Senhor para Abraão, ela foi absolutamente clara. Ele disse, o Senhor me dará, você continua sem filho, e o meu herdeiro Eliezer de Damasco, tem um trem. E ele disse, então meu filho vai ser o Eliezer de Damasco? E Deus disse o quê? Claramente, diga, não. Ele disse, não foi isso que eu disse para você. Não foi isso a promessa que eu lhe dei. E ele disse, não. Seu herdeiro não será Eliezer. Deus estava dizendo para ele, não é assim que resolve o seu problema. Não é assim que você vai obter a sua promessa. Não é do jeito que você disse, é do jeito que eu falei. Sabe, querido, não é o seu plano, não é o seu projeto, não é do jeito que você quer, nem mesmo no tempo que você deseja. No tempo que você esperava. Vai precisar de um pouquinho de mais de perseverança. E Deus disse, não, seu filho não vai ser esse. O seu herdeiro, em outras palavras, vai ser do jeito que eu lhe prometi. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Diga perseverança. Diga isso mais uma vez, perseverança. E ele obteve a sua promessa 24 anos depois que Deus tinha falado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é porque às vezes você não está vendo, você não está sentindo. Aos seus olhos naturais parece que as coisas não estão acontecendo, querido, mas a tua fé tem uma voz. Nós temos pouco tempo para ministrar a respeito da fé, mas eu sei que a grande maioria aqui já sabe. A fé sem obras, ela é o quê, querido? Ela é morta. Então, antes de você estar mudando de plano, antes de você estar pensando, e agora eu vou fazer, talvez isso dê certo, talvez isso dê certo, mova a sua boca para concordar com o Espírito naquilo que Ele já te falou. Fale aquilo que Deus te disse. Declare a sua promessa. Assim como o pastor Bud disse, como um pitbull, agarra aquilo, querido, e não solta. Muitos de nós estamos soltando fácil demais.
e ainda reclamando a Deus porque não aconteceu. A verdade é que você soltou cedo demais. E você precisa agarrar com mais intensidade aquilo que Deus te prometeu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém? Em Tiago 1, versículo 3, disse: pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Essa é na versão NVT. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que poderoso. Em outra versão diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações. Então, considerem isto motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tenha uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão fortes de caráter, íntegros, sem que nada lhe falte. Essa é a vontade de Deus para nós, querido. Que nada nos falte. Nada nos falte. Nada nos falte. E como vocês já sabem, querido, tudo já foi providenciado na cruz do Calvário. Precisa haver apenas uma concordância. E que a nossa parte nessa aliança seja feita. Deus precisa da tua voz. Deus precisa da tua perseverança. Deus precisa da tua fé. Deus precisa que você troque os teus pensamentos à luz da palavra. Que você renove a sua mente. Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você continua a meditar no problema, nada vai mudar. Mas se você começar a meditar naquilo que Deus te falou, vai acontecer. Porque você vai estar tão cheio no seu coração que sua boca vai começar a falar. E os tempos vão ser abreviados. Por causa da tua fé e perseverança. Você poderia ficar de pé? Certa vez, um ministro que veio aqui, ministra na escola de ministros, e ele falou para nós a respeito da paternidade e maternidade que eu e João Vitor iríamos desenvolver ao longo desse ano com os alunos. E ele disse algo bem interessante. Ele disse, talvez pela experiência dele, né, de já rodar tanto tempo nas escolas, e ele já sabe mais ou menos como tudo funciona, porque o diabo é um só em todo lugar. Amém? Ele trabalha do mesmo jeito em todo canto. E ele diz, vai chegar a época, já, que vão se levantar tantas pressões na vida dos alunos, que eles vão querer desistir. E vocês vão ter que segurar firmes e ensinar eles as bases. E lembrar eles aquilo que é tão básico, mas que funciona. Sabe, querido, o básico funciona. A gente não precisa mirabolar tanto. A gente não precisa de uma pregação que você não entenda, de uma revelação tão sobrenatural. Se você viver em fé, é como a gente acabou de ler. Nada vai te faltar. O justo vive pela fé. É uma vida, é uma prática diária na nossa vida. Combatendo o bom combate. E esse combate começa aqui. Renovando as nossas convicções. E voltando a entender, eu confio no Senhor. Diabo, você não vai me fazer desistir. Diabo, você não vai ganhar nessa. Eu creio no Senhor de todo o meu coração.
Eu não vou vacilar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Eu creio naquele que falou ontem. Eu creio que Ele é o mesmo hoje. Se Ele fez antes, Ele fará novamente. Sabe, querido, essa tem que ser a sua convicção. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos e você declarasse ao Senhor aquilo que você está crendo. Aquilo que você está precisando perseverar. Diga ao Senhor aquilo que está no seu coração, querido. Oh, todos nós precisamos dessa palavra todos os dias. Lembrar que Ele é fiel, lembrar que Ele está constante em nossas vidas. Lembrar que Ele está cuidando de nós, lembrar que Ele está cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso corpo, da nossa saúde. Oh Senhor, nós liberamos as nossas palavras, nós liberamos a nossa fé com as nossas palavras. Dizemos que confiamos no Senhor, dizendo que nossa fé não é fingida, Senhor, mas nós cremos em Ti. Nós não vamos desfalecer, nós não vamos desanimar, nós não vamos voltar atrás. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito e não pelas necessidades. Oh Senhor, nós não vamos retroceder por causa de uma porta fechada. Nós vamos crer naquilo que você falou até o fim, até que aconteça, 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 até que os meus olhos naturais possam ver. Continuaremos firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, porque você é fiel, você é fiel, você é fiel, Senhor. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, fiel, constante. Oh, aleluia! Ele é perfeito nos seus caminhos. Aleluia! Aleluia! Sabe, querido, como eu falei no começo, essa é uma ministração que eu tenho vivido na minha vida pessoal. Essa ministração não foi para A, B ou C, foi aquilo que eu estou vivendo. Mas, querido, eu sei que existem pessoas aqui que também estão passando por um período de oposição, de dificuldade. Parece que as coisas não estão acontecendo. E eu queria que você viesse aqui na frente, se você está passando por um período assim. E se você está passando por um período assim, nós estamos falando de fé. E fé tem ação correspondente. Se você não vier é porque não está crendo o suficiente. Existem coisas da parte do Senhor para ser liberadas nessa noite para pessoas específicas aqui. Eu queria que papai, João Vitor, mamãe me ajudasse a orar por eles. Lúcia, também, por favor. Clete e Kilvia. Eu queria que nós pudéssemos orar por eles pessoalmente. Sabe, querido, vai descer um bálsamo sobre vocês e uma força sobrenatural para crer. Mas sabe, amanhã não vai ter ninguém impondo as mãos sobre você. Que você possa ter essa convicção que eu vou obedecer e vou crer independente daquilo que eu estou sentindo. Você pode sentir alguma coisa essa noite, mas esse sentimento, esse arrepio, esse riso, esse choro, ele vai passar. São apenas sentimentos.
Mas aquilo que vai ser depositado em você vai te salvar. E vai te colocar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao estar sentado no trono.